Olá pessoal, tudo bem? O vídeo do escitalopram fez um relativo sucesso e teve muitas dúvidas nos comentários, muitas dúvidas. Embora eu tenha tentado explicar o máximo, mas é bem assim, né? Normalmente surgem mais dúvidas ainda. Então eu peguei aqui, colei as principais perguntas no Word e vou responder todas. Algumas eram muito parecidas, então vai ficar respondido nessas mesmas, tá? Então, se alguém está pegando esse vídeo por acaso, é o vídeo que está aqui no meu canal do YouTube, Dr. Cassiano Zortea, psiquiatra, e é o vídeo sobre o escitalopram, que é um antidepressivo, tá? Então vamos começar as perguntas. Vamos lá. Eu tomei o escitalopram 10mg por um bom tempo. E depois de uns 2 meses de ter parado com o medicamento, tenho me sentido por vezes deprimida. Será que eu preciso voltar a tomar escitalopram? Qual que está o erro aqui? Depois de 2 meses de ter parado com o medicamento, tenho me sentido deprimida. Talvez, se você parou tomando pouco tempo, poucos meses, não devia ter parado. E se depois de 2 meses você parou e voltou a ficar deprimida, provavelmente você vai ter que tomar escitalopram de novo. Por que? Não sei. Será que é uma recidiva, uma volta da mesma depressão que você já estava tratando? Será que você já tem depressão decorrente, recorrente? Tem quadros de depressão que são recorrentes ao longo da tua vida? Então, tem que ver com o seu médico, tá? Não pega informação só da internet ou só porque eu estou te falando que teria que voltar. Me parece que sim, mas o certo era você ver com o teu médico qual que é o teu diagnóstico. Tem transtorno depressivo recorrente, aquele que fica voltando várias vezes, foi o último que não foi bem tratado, o que está acontecendo? Investiga isso aí, tá? Vou eliminando que fica mais fácil. Pode tomar junto com o clonazepam ao mesmo tempo? Clonazepam é o famoso Rivotril, então o clonazepam é um ansiolítico. Pode tomar junto? Pode tomar. O escitalopram, então, já no geral, já explicando aqui, é um dos medicamentos que menos tem interação medicamentosa, é um dos que menos interage com outros. Consequentemente, é um dos medicamentos antidepressivos mais seguros que tem no mercado, tá? Então, com a grande maioria dos medicamentos, até já falando isso, com a grande maioria dos outros remédios, você pode tomar escitalopram. Se você está tomando escitalopram, na maioria das vezes você pode ficar muito tranquilo com qualquer outra medicação que esteja tomando junto, tá? Inclusive o clonazepam, que aqui da pergunta, se você tem que tomar um remédio para náusea e vômito, porque aconteceu alguma coisa, se passar mal, pode tomar. Se tu, dor de cabeça, tomar dipirona, paracetamol, pode tomar. É muito raro mesmo ter que parar o escitalopram por causa do uso de outro medicamento. Normalmente, como eu digo para o paciente, vida normal. O negócio de você tomar um remédio, ficar bem, o resto é vida normal. Se for algo muito fora, assim, tu está fazendo um tratamento para câncer, algo muito mais sério, vai fazer uma cirurgia grande, e daí você pode ter essa dúvida do escitalopram, né? Mas se não, vida normal. Esse escitalopram causa zumbido nos ouvidos? Olha, essa pergunta é boa. Raramente. É muito raro. Mas sempre tem aquele caso que pode acontecer. Então, se alguém começar a tomar, é uma das últimas coisas que tem que se preocupar se vai causar zumbi no ouvido. Uma das últimas, porque é muito difícil. Mas há relatos de pacientes que realmente desenvolveram zumbido no ouvido com esse escitalopram. Eu estou usando há um mês e fico o dia todo sonolenta. No geral, esse escitalopram não tira o sono. No geral, esse escitalopram não dá sono. No geral. Tem pessoas que têm um pouco de insônia, tem pessoas que ficam um pouco sonolentas ou indispostas com esse escitalopram. Normalmente, quando a gente troca da manhã para a noite, o escitalopram já resolve 95% dos problemas, quase tudo. Então, tem gente que vai ficar um pouquinho sonolenta, um pouco indisposta durante o dia com esse escitalopram, então, às vezes, está tomando de manhã, toma à noite. Simples assim. Mas eu já tomo à noite e continuo com esse problema. Então, tem que conversar com o teu médico, de repente, fazer uma troca. Talvez não seja para ti esse escitalopram, que pode acontecer. Talvez não é para você, talvez tenha que usar outro, tá? Cada um. Eu tomo já há 6 anos, sofri pânico devido a um acidente do nosso carro que incendiou. Então, aqui um estresse pós-traumático, desenvolveu um pânico, né, devido ao acidente. Esse escitalopram é bom, é ótimo. Tá tomando 6 anos? A princípio não tem problema.
Talvez o que faltaria aqui seria fazer uma terapia junto, né, para superar esse trauma do acidente, ver o que mais que poderia melhorar com uma terapia junto, para não ficar sempre só tomando remédio o resto da vida, no caso, né? Teria como intervir aí com uma psicoterapia para a pessoa, para você, no caso, que fez a pergunta, não ficar sempre só tomando remédio. Embora se você tiver que tomar, melhor tomar e viver bem do que dizer que não toma nada e viver sofrendo. Ou ter crise de pânico. Então a maioria das pessoas não pensa nisso, né? Ninguém quer tomar remédio. Mas vai viver com pânico para ver se é bom. É horrível. Não, é 1000 vezes melhor tomar um remédio do que ficar sofrendo. É 1000 vezes controlar a pressão com remédio do que ter um infarto ou um AVC. Então é óbvio, mas as pessoas não pensam nisso. Não estou dizendo que é teu caso, mas um conselho seria então fazer uma terapia junto aqui, tá? Doutor, passo no endócrino, foi preciso perder uns 10 quilos. Passo no psiquiatra, ele me indicou Eudoc. Eudoc é uma marca de estalopram, né? Que é o mesmo de estalopram, isso mesmo. Estou com medo de engordar, pois a maioria dos medicamentos altera o peso. Comprei, mas morrendo de medo de tomar. É como eu falei, estalopram é um dos medicamentos que vocês menos têm que ter medo de tomar. É um dos mais tranquilos que existem. Então não tem que ter medo nenhum. E engordar, tem gente que ganha um pouquinho de peso com esse estalopram. Vocês vejam que tudo que eu falo pode ser e talvez, mas porque é assim mesmo. Então tem gente que vai tomar 30 miligramas, 40 desse estalopram por dia e vai dizer que está tudo bem, não mudou nada na vida dela, só os efeitos bons. Não ganhou peso, não deu nada demais, segue a vida. Tem gente que às vezes vai tomar 10 miligramas, já diz que está engordando, então é muito individual mesmo, gente. Podem acreditar em mim. E o que tem que fazer então? Não tem escapatória, tem que falar com o teu médico, tem que trocar uma ideia, tem que observar, tem que ir se pesando, controlando a alimentação, atividade física. Tem gente que daí toma o remédio, mas não quer controlar a alimentação e não quer fazer exercício físico. E daí diz que a culpa é do remédio, que ele está ganhando peso, né? Então, fique ligado nisso, se não é teu caso. Você não pode dar culpa pro remédio para tudo, que é o que a grande maioria faz. Tudo é culpa dos remédios. É mais fácil, né? Também não estou dizendo aqui que é o teu caso, mas estou falando para todo mundo pensar junto. Tudo é culpa do remédio mesmo? Será? Será que é por aí? Pensa aí. Ótima explicação. É verdade que pode causar ganho de peso? Então, mais ou menos a mesma pergunta. Pode. Poder? Pode. Mas vai variar de cada pessoa. Tive insônia, fiquei a noite em claro. É o que eu falei. Tem pessoas que ele às vezes dá insônia. É estranho? É estranho. Na bula mesmo tá, pode dar muito sono, pode dar insônia. Então aqui entra a individualidade de cada um. Ou às vezes é início de tratamento, até se adaptar. Ou às vezes é outro diagnóstico e não é o estalopram que você deveria estar tomando. Pode ser também. Então o que eu faço? Fala com o seu médico. Até quanto tempo devo aguardar os efeitos colaterais? Até quando é normal sentir esses efeitos colaterais? Normalmente de 5 a 10 dias. 10, 15 dias no máximo, a pessoa normalmente já está bem adaptada com o medicamento. E as coisas começam a correr muito bem, né? Já começa a sentir os efeitos positivos do remédio e melhorar. Tá? Estou já faz quase um mês, obtive muita melhora. Estou querendo parar. Então aqui o erro é gigantesco, né? Pensa, usando quase um mês, melhorou. Em vez de dizer, nossa, que bom, estou feliz, agora sim que eu vou continuar para continuar bem, fazer o tratamento certo. Daí você quer parar? Não tem lógica nenhuma. É um tratamento de médio e longo prazo. Se você tomar um mês, 2, 3 e já para a medicação, vai voltar tudo de novo, você vai ter que voltar no médico, começar do zero e aquela coisa toda. Então, não adianta. Teimosia não vai levar ninguém a lugar nenhum e nem pressa. A minha frase na psiquiatria é paciência e persistência. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência até melhorar e tem que ter persistência no tratamento e nas medicações. Não tem outro jeito. Tomar um mês e parar é praticamente pedir para começar tudo de novo, os sintomas e sofrer novamente. Tá? Não tem lógica nenhuma você fazer isso. E tomar pelo tempo indicado, que normalmente é 1 ano, na verdade. Né? Em vez de 1 mês e parar, são 12 meses, pelo menos. Varia cada caso. Quem tem diabetes pode fazer uso do oxalato de citalopram? Claro que pode. Pode sim.
Aí entram todas as outras questões que você vai avaliar com o psiquiatra, com o endócrino, né? Está ganhando peso ou não, se você está conseguindo controlar a alimentação, atividade física, etc. Mas poder pode. É possível criar resistência ao estalopram? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Não cria resistência. A resistência aqui é como se fosse a tolerância que acontece com alguns medicamentos, que é o que? A pessoa toma 10 miligramas, daí daqui a pouco não faz mais efeito, tem que ir para 15, depois para 20, 25, 30 e vai aumentando, porque é como se tivesse essa tolerância, essa resistência ao medicamento. Não tem isso com esse estalopram. Ah, mas eu tive que aumentar depois de um tempo. Talvez você ficou mais ansioso, teu problema não estava tão bem controlado como você achou no início. Então, são vários fatores. Você passou por um novo estresse, está acontecendo algo diferente na vida. Então, às vezes a pessoa começa tomando 10, passam uns 2 meses, ela percebe, o médico também, que daria para melhorar um pouquinho mais, então tem que aumentar, tá? Então, isso é individual, mas criar essa resistência, não. Tá? Isso não acontece, não. É verdade que o estalopram dá vontade de se matar no começo do tratamento? Raríssimo, raríssimo. Está descrito em bula, toda aquela coisa. Gostam de fazer um escândalo em cima disso, né? No geral, assim, as pessoas, às vezes até a mídia, mas é muito difícil, é muito raro. Pode acontecer? Pode. A gente não pode dizer que não vai acontecer ou não pode. Mas se acontecer, é difícil e, conforme a gravidade do caso, provavelmente o psiquiatra vai falar, olha, é bom o familiar estar sempre junto, cuidar da pessoa no início do tratamento, mas no geral não dá, tá? Não é para ficar muito preocupado com isso ou ter medo de tomar medicação. É melhor se tomar e melhorar do que ficar tendo pensamento de suicídio ou de se matar sem fazer tratamento nenhum. O ESC, né, que é uma marca desse estalopram, me deixou totalmente sem libido. Essa questão da libido, mais uma coisa individual. Tem gente que vai tomar o remédio, vai tomar estalopram, não vai ter nada, não vai reclamar de nada, tudo muito bem, obrigado. Tem homem que gosta no sentido de prolongar o período de ereção, demorar mais, né, para ter um orgasmo, para ejacular. Então vai ter homem até que gosta, tem outros que vão reclamar que diminui a libido, não tem mais vontade de ter relação. De novo, a individualidade de cada um. Pode deixar ser libido, pode atrapalhar, principalmente no começo, pode. Infelizmente pode. Então vocês vejam que não existem medicamentos assim perfeitos, né? Todo medicamento vai ter prós e contras. E assim para tudo. Então você vai tomar um anti-inflamatório, vai diminuir tua dor muscular ou alguma fratura, ou qualquer coisa que tu tem de dor, mas pode dar dor de estômago, né? Levar uma gastrite, um anti-inflamatório. Entende? Então tudo vai ter prós e contras. E na psiquiatria não é diferente. Acontece que na psiquiatria todo mundo exagera os efeitos colaterais. Nas outras áreas, todo mundo toma os remédios normalmente. Ninguém reclama quase, né? Mas, enfim, voltando aqui, pode diminuir o libido? Pode. Infelizmente pode. Eu tenho ansiedade, esse remédio intensifica. Ele dá tremedeira e arritmia. Relativamente normal se for nos primeiros 10 a 15 dias, que nem eu falei. Tá? Se isso aqui persistir por um mês, por exemplo, você tem que falar com o remédio. Tem algo errado. Se você está um mês tomando e está mais ansioso, né? O remédio intensifica essa ansiedade, está tremor, arritmia, então algo errado aí. Tá? Talvez o seu diagnóstico seja outro. Pode dividir o comprimido em 2? Se você comprou de uma marca que vem com aquele risquinho no meio, sabe que tem suco, risquinho ali para quebrar no meio, aquilo ali está te falando assim, pode quebrar no meio, porque tem o risquinho e eu estarei dividido em 2 igualzinho, o comprimido, né? Falando com você. Pode dividir, porque 10 miligramas, se tem um risquinho, vai ficar 5 miligramas em cada pedacinho, tá? Então pode, desde que tenha o suco, o risquinho ali para dividir no meio. Porque se não tiver, daí vai ficar, às vezes você vai quebrar na faca, vai ficar 7 num pedaço e 3 miligramas no outro. 7 miligramas, então, às vezes não dá tão certo, tá? Por isso que é bom comprar com um risquinho no meio, se tiver que dividir. Quando sobe a pressão, a alta, tem que parar, né? Aí tem que ver. De repente nem é só do remédio, de repente você já tinha pressão alta antes e nem sabia. Tem que acompanhar para ver. Mas às vezes estalopram, no geral, não altera a pressão, nem para mais nem para menos. 81 anos, vive acamada, pode tomar? Pode.
Pode, o estalopram é seguro em idosos. É um dos medicamentos mais seguros para idosos. Então, 81 anos, pode tomar? Pode. Pode e é capaz de ajudar muito, inclusive, tá? Fala do pânico, doutor. Então, não sei se aqui quis falar do transtorno do pânico em si, que eu acho que já tem vídeo no canal, mas o estalopram, sim, também pode ser usado para tratar a síndrome do pânico. Então, pode usar no pânico, tá? O estalopram, ele é bom. Lembrando que no pânico, além da medicação, né, o ideal seria o que? Terapia, atividade física, né, todos os outros quesitos que envolvem o tratamento. Esse citalopram é o mesmo do citalopram? Não, eles são diferentes, tá? O citalopram surgiu primeiro e o escitalopram depois. O escitalopram é um derivado do citalopram. É uma evolução, vamos dizer assim. Mas os dois são bons, a diferença na verdade não é tão grande, mas o escitalopram, então, digamos, é um pouquinho mais moderno. Mas quem toma citalopram há muitos anos e está bem, não precisa trocar. Está bem, está adaptado, segue a vida, tá? Os dois são bons. Estou no terceiro dia, estou com muita arritmia, pensando seriamente em parar de tomar. Aqui que está o grande erro da frase, né? E qual que é o grande acerto? Amanhã fala com a médica que passou para ver o que ela fala. É isso aí, tem que falar com ela. Está só no terceiro dia, muito pouco tempo usando o remédio. Está dando uma arritmia, uma taquicardia? A gente já sabe que pode dar. Pacientes persistentes, pensando seriamente em parar de tomar. Totalmente errado. Só 3 dias já parar, sem saber o que está acontecendo? Amanhã falo com a médica que passou para ver o que ela fala. Aí sim, aí está corretíssimo. Vai atrás de informação, vê o que ela te fala, o que ela te orienta. Comecinho é chato mesmo, para todo mundo, normalmente. É isso aí, fala com ela. Meu esposo também estava no início, o médico passou um comprimido, ele ficou muito ruim. Teve uma crise de ansiedade intensa como nunca tinha sentido. Pode acontecer? Pode. O que acontece? Algumas vezes é que as pessoas começam com dose alta. Então, às vezes, vai num médico que não é psiquiatra e ele passa lá 15, 20 miligramas de cara para a pessoa, né? E ela vai lá, toma 20 miligramas, nunca tomou na vida, toma 20 miligramas uma vez só, claro que vai passar mal. Então, normalmente, você começa com dose baixa, às vezes meio comprimidinho na primeira semana, pelo menos assim que eu oriento meus pacientes. Vai se adaptando, vai ganhando aquela segurança do remédio, vai vendo que não é todo esse monstro, toda essa coisa que a maioria das pessoas pintam. Daí ele vai ganhando segurança, vai gostando, vai começando a melhorar, vendo efeito positivo e depois começa a aumentar até com segurança. Depois a pessoa até diz, acho até que era de aumentar, estou indo um pouco ansioso, porque ela se sente segura e vê que tem resultado. Tá? Então esses inícios assim, que são muito ruins, tem que ver vários detalhes aí, por que aconteceram. Alguém falou alguma coisa desse estalopram e alguém respondeu logo embaixo, estou pensando em fazer isso, foi receitado 10, mas estou pensando em tomar 5. A pessoa decidiu sozinha tomar 5 miligramas. Ela sabe tudo, mais que o médico. Então, assim, gente, não façam isso. Não façam. 10 miligramas já é dose baixa. Às vezes, alguns 5 miligramas vai ser útil para quem? Para quem é mais idoso. Às vezes, uma criança e adolescente, né, que vai usar. O início de tratamento, mas tomar pelas metades, às vezes, o que vai ajudar? Você foi tratar a pressão alta. Aí o médico te deu, toma esse remédio para pressão alta, daí você diz, não, eu vou tomar meio, porque é o que eu acho. Se eu for no mecânico consertar o carro e eu for atrás do que eu acho, que não entendo nada, e não confiar no mecânico, vai dar algum problema. Alguma porcaria de resultado vai dar, porque eu não entendo nada de motor. O que eu vou querer opinar lá no que o mecânico me falar, né? Claro, desde que o meu mecânico seja de confiança. Pode tomar uma cerveja? Pode. Uma cerveja. Escreveu bem. Pode tomar uma cerveja? Pode. Uma. Assim, não é totalmente proibido o uso de bebida alcoólica, mas é isso aí. Tu tem que ter moderação como qualquer outra coisa na vida. É melhor você tomar esse estalopram no dia certinho, mas se você for beber uma cerveja, um chopp, assim, né, uma canequinha só, tudo bem. Você não pode ficar enchendo a cara. Né? Claro que isso vai interferir tanto na tua ansiedade ou na tua depressão, como atrapalhar o efeito do medicamento. Então, pode tomar uma cerveja? Uma pode. A resposta é essa. Não mais que isso, o ideal é que não mais que isso. Tá? Gostaria de saber se ele engorda, pois tenho ansiedade, minha ansiedade faz eu comer muito. É aí que tá, né? Já falei do peso antes, só que eu selecionei essa também porque
porque às vezes a pessoa come mais por causa da ansiedade. Então tem que ir observando para ver se daqui a pouco o remédio, com o tempo, então não vai controlando a ansiedade e você vai conseguir comer menos. Ou se você tem algum transtorno alimentar que tem que ser tratado junto, então é mais complexo, vocês entendem, né? A gente gostaria de fazer uma pergunta assim e ter uma resposta objetiva e clara e definitiva, mas não é assim. É que nem você ir no neurologista e dizer, tenho dor de cabeça, me dá aqui na frente. Do que é? Como assim? Do que é? Pode ser dezenas, centenas, às vezes, de causa para uma dor de cabeça. Não é simples desse jeito. Tem coisas que são difíceis de entender de onde veio e por que está dando aquele sintoma. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de achar que fazer uma pergunta direta tem uma resposta direta, assim, simples. Normalmente não é assim. Então, assim, pode ganhar peso? Pode. Será que é da ansiedade que ainda não está controlada? Então tem que avaliar bem isso aí. Uma pergunta bem interessante, essa aqui também, percebi que estou urinando pouco. Isso faz com o tempo? Tem pessoas também, rarissimamente, você não vai tomar o remédio já pensando nisso, porque é muito difícil acontecer a pessoa sentir que tranca a urina, como se ela não conseguisse urinar, tivesse uma dificuldade para urinar. Isso, infelizmente, pode acontecer com alguns medicamentos, inclusive com escitalopram. Mas é raro, é muito raro algum paciente se queixar disso no consultório. Já vi casos, claro que sim, mas eu só atendo psiquiatria, então claro que eu vou ver. Só que mesmo assim é muito difícil, só para vocês terem uma ideia de como é difícil. Então, você que fez essa pergunta, se você está urinando pouco, conversa com seu médico. Pode ser do escitalopram sim. Então, às vezes, vai ter que trocar o medicamento por outro, tá? Mas pode acontecer. Doutor, é seguro tomar 30 miligramas? Seguro, pode tomar até 40 miligramas por dia, que ainda assim é seguro, tá? Em alguns estudos, por exemplo, quando fazem estudos assim, né, usam até 70 miligramas, então até 40, assim, para o uso normal, digamos, da população em geral, é totalmente seguro. Tá? Então, aqui, se você está usando 30, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Tem poucos pacientes que usam 20 mais 10, no caso, né? Às vezes chega a 40, então pode acontecer sim, você não está fora da normalidade. Então tá, pessoal, peguei as principais perguntas do escitalopram, porque foi um vídeo, como eu falei, que foi bastante comentado, elogiado, até agradeço os elogios, né, de quem gostou. E se os outros vídeos começarem a ter assim, muitas perguntas, eu posso fazer mais desses, se vocês gostarem de ir respondendo as perguntas de vocês, tudo num vídeo só. Porque se eu ficar ali lendo e digitando, é aquela coisa, né? Além de demorar muito, as outras pessoas acabam não lendo todos os comentários e respostas. Então aqui eu consigo sanar, eu acho, a dúvida de muito mais gente ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por ter assistido, um abraço e até o próximo.